E olha, a gente vem acompanhando desde o começo do ano, né, diversos casos de incêndio em residências. Só ontem foram 2 casos registrados nos bairros do Clima Bom e também do Prado. Segundo dados do Corpo de Bombeiros, de janeiro até junho desse ano já foram registrados 209 casos de incêndios em casas e prédios comerciais. Mais de 200, né, minha gente? É muita coisa. Um alerta, né, para os cuidados e as orientações que a gente tem que ter dentro de casa no sentido de evitar esse tipo de acidente. Por isso, eu já vou chamar aqui o repórter Alan Garcia, que está lá junto aos bombeiros e vai trazer essas informações que servem para todos nós, que ninguém está livre, né, Alan, de sair de casa e depois receber um telefonema, uma ligação dizendo que houve qualquer tipo de incêndio, que ninguém nunca sabe exatamente qual é a causa a princípio. Então, por isso, agora você traz algumas dicas, né, para que a gente não passe por esse tipo de situação, né, Alan? Oi, Beatriz. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está aqui com a gente no Cidade. Pois é, muita gente sai de casa, vai trabalhar, vai fazer compra e quando vê uma ligação do vizinho dando a notícia, né, de que a casa está pegando fogo. Assustador, no mínimo. Ano passado, o Corpo de Bombeiros registrou 360 ocorrências de incêndio em casas, ou seja, em áreas residenciais e também em áreas comerciais. Esse ano, até agora, são 209 registros. Nós estamos aqui com o Sargento Cordeiro, que vai trabalhar com a gente aí essas informações e, claro, os cuidados que devemos ter. Sargento, estávamos conversando aqui antes de entrar ao vivo, né? E a gente conversando, será que esse ano bate o recorde de 2022 pelo trabalho que vocês realizam, né, de todo ano? Tende a isso a acontecer ou não? Boa noite para o senhor. Boa noite a todos. Infelizmente, né? Pode ser que realmente chegue a esse número próximo de 360 ocorrências como o ano de 2022, mas é importante frisar que quando a prevenção ela falha, os acidentes acontecem. É muito importante frisar isso, porque a maioria dos casos, né, de incêndio, elas são realmente pela falha na prevenção, ou seja, são acidentes que poderiam ter sido evitados. Como é que a gente, então, sargento, consegue prevenir, evitar um incêndio causado pela eletricidade? Bom, primeiro, é importantíssimo, principalmente, vamos lá, em residências ou prédios residenciais ou estabelecimentos comerciais que já sejam antigos, de fazer a manutenção periódica de toda a rede elétrica, né? Porque um simples curto-circuito pode ocasionar um incêndio de grandes proporções, né? Equipamentos elétricos, por exemplo, várias tomadas de equipamentos elétricos conectados aos benjamins. Que são os benjamins? São os famosos T's, né? Vários equipamentos elétricos conectados em um T pode causar um curto-circuito, uma sobrecarga daqueles equipamentos, dependendo muito da rede elétrica, né? Equipamentos como ventiladores, né? A manutenção do ventilador ela precisa ser periódica. Um ventilador sujo pode fazer com que o motor ele pare de funcionar a sua hélice. E aí a gente bate o olho no ventilador, acha que ele está desligado e o motor ele pode estar superaquecendo. Não foi por um curto-circuito, mas foi pela falta de manutenção desse ventilador que ele superaquece e dependendo do que esteja ali ao redor dele, se tiver muito material combustível, ele pode incendiar todo aquele cômodo, a casa, enfim. E aí, pegando esse gancho do senhor falando do ventilador, a gente não está falando somente da limpeza das hélices. É abrir a área ali do motor e fazer essa limpeza, porque ele suga aquele vento e vem junto também sujeira, poeira, cabelo. Pronto, perfeito. A gente acaba se enganando e achando que somente limpar a hélice ou a grade do ventilador ele já está em perfeita condições de uso, mas não. É necessário abrir aquela capa de proteção, é necessário remover toda a poeira, né, do ventilador. E essa manutenção básica pode evitar que realmente ele superaqueça e cause um acidente de grandes proporções dentro da sua residência ou dentro do seu estabelecimento comercial. Falando de chuveiro, sargento, chuveiro elétrico, a gente está agora no nosso inverno, tem gente que sente um pouquinho mais de frio e quer tomar aquele banho mais quente, principalmente se trabalha de madrugada, tem que levantar mais cedo. Qual a orientação? Tem uma fiação específica para o chuveiro ou a gente pode colocar aquele fio mais simples, mais fino?
Bom, a fiação, é importante frisar que ela precisa realizar a manutenção. Se aquele chuveiro elétrico, se aquela fiação for de uma residência antiga, é importante, antes, por exemplo, de colocar um chuveiro elétrico, de fazer aquela revisão, para ver se realmente ele comporta, né, esse equipamento para que você tome o seu banho ou use a água, por exemplo, aquecida em qualquer cômodo da casa de uma maneira mais protetiva, né, para geralmente não causar nenhum choque elétrico e principalmente ocasionar um incêndio, né? Percebendo um incêndio, seja no ventilador, seja no chuveiro ou em qualquer outro item da casa, né, no micro-ondas, no forno elétrico, qual é a melhor recomendação? Puxar a tomada do equipamento, ir lá no disjuntor, baixar ele, enfim. Qual é a dica do senhor? Vamos lá, vamos pecar por excesso, né? Desliga o disjuntor geral da residência, já ajuda muito para aquele incêndio, para aquele fogo, aquele princípio de incêndio, ele não propague para um incêndio propriamente dito. Mas se o equipamento, ele ainda mesmo assim, você desligando tudo, ele está lá gerando chama, né? Está com fogo, procure, se você tem esse conhecimento, um extintor mais próximo, que seja perfeito, específico para aquele equipamento elétrico. Se ele estiver desligado, você pode usar o de pó químico, você pode usar inclusive de água, mas certificando que aquele equipamento elétrico ele já está desligado, certo? Para justamente prevenir que esse princípio de incêndio ele acometa um incêndio de grandes proporções. E em caso de qualquer tipo de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros pelo número 193, que estaremos em pronto atendimento. Vamos aqui reforçar uma informação que eu acho que é importante. Em casa, dificilmente teremos um extintor, só se a gente conseguir correr lá no carro, quem tiver um carro, e buscar. Mas em casa a gente não tem um extintor, vamos por aí. Então a gente vai trabalhar com a água. Perfeito. É preciso realmente saber se o equipamento elétrico já não está tendo energia. Como é que eu faço isso? O disjuntor já é uma garantia? Isso, o disjuntor já é uma garantia. Se você não puder desligar o disjuntor e puder retirar o aparelho da tomada, já é uma outra garantia. Mas peque pelo excesso, vá no disjuntor geral da residência, desligue e você, para aquele aparelho específico, tendo essa certeza, você pode inclusive apagar as chamas, né, pelo resfriamento que é através de água, mas é necessário ter a certeza absoluta que aquele aparelho ele já esteja desligado. E a recomendação com as crianças em casa, sargento, e você vê que não consegue controlar aquele incêndio, e aí, melhor abrir a porta, cair fora? Isso mesmo. Evacue o local, né? Ligue para o Corpo de Bombeiros, pelo número 93, evacue o local, porque quando as chamas elas começam a aumentar, gera um incêndio propriamente dito. Então, resguarde a sua vida. É melhor que os bens materiais eles se estraguem, digamos assim, mas você resguardando a sua vida, que é um bem maior, você já está fazendo um baita de um trabalho. E sempre ligue para 193, para que a gente vá debelar essas chamas, debelar esse incêndio. Estamos em pronto atendimento. O senhor sabe me dizer o que é que tem causado mais incêndio nas casas e o que é que tem causado mais incêndio nas áreas comerciais? Existe uma diferença aí do que tem provocado isso ou geralmente é o mesmo equipamento, a mesma situação na fiação, por exemplo? Pronto, geralmente é a mesma situação, né? Você falou um dado estatístico das nossas ocorrências, se não todos, mas a maioria desses incêndios eles foram causados por equipamentos elétricos, né? Por curtos-circuitos. E é importante a prevenção para justamente esses números, para esse ano de 2023, não aumentarem. Perfeito. Sargento, muito obrigado, tá, pelas informações do senhor. Beatriz, então a gente ouviu aqui do Sargento Cordeiro informações importantes do tipo não sobrecarregar aquelas réguas que a gente, né, compra nessas lojas de eletrônicos, né, que é aquela régua preta, tem branca também, que a gente coloca 5 a 6 tomadas, né, e aí tem gente que ainda bota um T nessa régua, né, sargento? Ou seja, sobrecarregando a capacidade desse equipamento. Esse é um ponto que pode causar, sim, um princípio de incêndio, né? Aquela faísca provoca um curto-circuito. A limpeza do ventilador não fica só na hélice nem na grade, tem que abrir aquele motor porque ali dentro está cheio de poeira.
a hélice para provocar o vento, claro, ela suga, ela puxa, então ela traz tudo o que vem junto com aquele vento. Aí vem a sujeira da casa, vem o cabelo, né? E vai juntando tudo aquilo ali dentro, formando aquela poeira. Tem uma hora que ela trava o motor. O motor fica travado, mas tentando se movimentar, esquenta, começa a queimar. Então, são detalhes tão simples, mas que podem causar tragédias, como já noticiamos aqui.